Bom dia a todas as pessoas presentes, bom dia à minha companheira de hoje, que é a professora doutora Lucy, está aqui conosco. Hoje nós estamos iniciando a nossa sessão, nós estamos iniciando o nosso trabalho no segundo Congresso Online Internacional de Educação da UFMS-CPAQ, Encontro de Saberes e Decolonização, para uma refundação dos olhares sobre a infância, o currículo e a formação docente. Serão 3 dias de comunicações e hoje, então, nós temos aqui a presença das pessoas participantes, de apresentação dos artigos, bem como algumas convidadas que eu estou vendo por aqui. Então, que bom que a nossa sala está com bastante pessoas. Além das instruções que nós vamos passar, eu chamo a minha colega Lucy também para dar um bom dia a todos nós. Professora Lucy? Oi, Lucy, bom dia. Bom, enquanto ela consegue ali o áudio, eu inicio então trazendo um pouquinho do Paulo Freire, que é um instrumento nosso de referência, que ele diz assim: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. O educador se eterniza em cada ser que educa. Assim, a educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. Assim são vocês aqui hoje, com ato de coragem, com um ato de estar apresentando o trabalho de vocês, um trabalho de pesquisa que vocês ficaram durante, às vezes, um ano, durante meses estudando. E eu gostaria muito de desejar a vocês boa sorte, um dia numa manhã maravilhosa, então eu quero pedir que vocês fiquem calmas, respirem fundo. Hoje é um dia muito importante para vocês, porque além de ser um congresso e estarmos ampliando nossos conhecimentos, vocês estão apresentando a pesquisa de vocês, bem como sendo o trabalho de conclusão de curso de vocês, do programa nosso aqui, do curso de pedagogia. Então, só para nós nos orientarmos, hoje nós temos nesta sessão a apresentação de 5 trabalhos, aliás, 6, né? Hoje nós temos 6 trabalhos, da Fernanda da Silva Miranda e Janete Rosa da Fonseca, Carreira Docente e Representações Sociais dos Discentes, sobre a graduação e licenciatura em Pedagogia e Mercado de Trabalho. Nós temos o trabalho da Ana Paula Ovelar da Silva e Sara Monteiro Moraes, o PIBID, o ensino remoto, os desafios enfrentados pelos pibidianos em tempos pandêmicos, a alfabetização e letramento, os desafios em tempos de pandemia, de Liamar Bezerra Dias e Francis Marisete Nascimento Santana, a reinvenção do projeto Manuel de Barros e a UFMS possibilitando caminhos entre a criança e suas infâncias, 2021 em tempos de pandemia, o impacto causado pela pandemia da Covid-19 no campus de Aquidauana, desafios no processo de ensino-aprendizagem do curso de pedagogia, de Anadir Sanabria Lopes e Francis Marisete Nascimento Santana, a ludicidade e sua contribuição no processo ensino-aprendizagem na educação infantil, partindo de uma revisão de literatura para a prática, de Vânia da Silva Matias e Janete
Rosa da Fonseca. Eu só faço um parênteses para que a gente possa, então, conduzir melhor os nossos trabalhos, de fazermos todas as apresentações. Eu faço o meu primeiro comentário e, em seguida, nós teremos os comentários. Pode ser assim? Qual é a sugestão de vocês? Então, a gente faz as apresentações, porque já são 9h05. Gostaria de dizer, então, que se nós pudermos iniciar, eu não estou vendo aqui no chat as respostas, que está tudo bem, que a gente pode conduzir assim. Lembrando que vocês terão 15 minutos e que acho que a professora Lucy está com um probleminha no áudio, mas que ela ficou de conduzir o horário, certo? Tudo bem, então? Para dar início ao nosso dia, à nossa manhã, eu convido Fernanda da Silva Miranda e Janete Rosa da Fonseca para fazerem as suas contribuições, as suas apresentações com carreira docente, representações sociais dos discentes sobre a graduação em licenciatura em pedagogia e mercado de trabalho. Eu acredito que seja a Fernanda da Silva que vai estar apresentando e você tem, então, 15 minutos, Fernanda. Bom dia a todos. Crisna, fazendo um grande favor. Já está em tela, Fernanda. Obrigada. Sou discente, Fernanda Silva Miranda, do 8º semestre de Pedagogia da Universidade Federal, campus Aquidauana, cujo tema da minha pesquisa é Carreira Docente, Representações Sociais do Discente sobre a graduação em licenciatura em Pedagogia e o mercado de trabalho. Minha orientadora foi professora doutora Janete Rosa da Fonseca. Próximo. Introdução. Essa pesquisa apresenta uma análise das representações sociais do discente do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Aquidauana, diante do mercado de trabalho, a respeito da formação da identidade profissional do pedagogo, a partir da identificação de fatores e desafios durante a trajetória acadêmica. Representações sociais são um conjunto de informações e conhecimentos que atualizam o senso comum. Estão relacionados à capacidade humana de interpretar uma determinada realidade e construir opiniões. Uma representação social tem sempre um caráter social. Compreende comportamentos humanos e tudo aquilo que tem significado para alguém no contexto social. Isso impõe metodologia, contextualização e apropriação do campo teórico e prático. Portanto, representações sociais não se tratam apenas de opiniões sobre o assunto ou uma situação isolada. São conjuntos de conceitos e afirmações e aplicações dos elementos determinantes, que estabelecem distinção entre alguma coisa ou uma situação interna e externa. Próxima, Cris. A problematização. A questão do problema que norteia este trabalho procura responder o seguinte questionamento. O que um docente iniciante precisa saber antes de enfrentar o mercado de trabalho? Por hipótese, entre as dificuldades que geralmente os docentes iniciantes enfrentam na prática, é possível destacar a ausência e o medo de colocar em prática os domínios específicos. Próximo. Os objetivos. O objetivo geral da pesquisa foi investigar quais são as representações sociais do discente do curso de licenciatura em pedagogia, quanto à carreira docente a partir da trajetória acadêmica. Os objetivos específicos buscaram descrever o principal aspecto histórico do curso de pedagogia no contexto do ensino superior, identificar as competências e habilidades da docência
é a identidade profissional do pedagogo, tendo como base a docência. Próximo. A justificativa. A escolha do tema está relacionada às inquietações dessa pesquisadora, diante das suas expectativas em relação à formação docente e o sucesso da prática pedagógica como profissão, contemplando investimentos destinados à formação e ao desenvolvimento profissional. Segundo, ao investigar as motivações das escolhas acadêmicas, é preciso identificar interlocutores que contribuíram e influenciaram a esse processo. Terceiro, pretende-se, com esse trabalho, contribuir para o processo de atuação docente, com novos saberes que possam tornar motivadora a carreira profissional, principalmente no que diz a respeito a decisões e análises reflexivas que os futuros docentes poderão tomar, levando em considerações critérios éticos e a fim de construir uma prática pedagógica configurada como ação consciente e participativa. A metodologia. A abordagem metodológica é a pesquisa qualitativa, partindo de uma revisão bibliográfica para um estudo de caso. Participaram da pesquisa 24 docentes do gênero feminino que responderam a um questionário contendo 7 questões fechadas. Competências e habilidades profissionais. A noção de competência no sistema educacional, principalmente no ensino superior, traz entendimentos complexos voltados para a qualificação, demonstrando atender exigências do mundo de trabalho. Em geral, o reconhecimento e a valorização dos aspectos formais de qualificação, sendo assim a competência pode ser compreendida como domínio de saberes e de habilidades aprendidos, promovendo a capacidade de inovar com autonomia nas decisões e ações. O lugar do pedagogo no mercado de trabalho. Tradicionalmente, o lugar do pedagogo é na escola, principalmente na rede pública, atuando como professor na educação básica, ou como gestor de escola ou supervisor pedagógico. Contudo, a ascensão do mercado de trabalho abre oportunidade em outros espaços, como organizações não governamentais, desenvolvendo projetos pedagógicos, editoras prestando serviço de pesquisa, projeção e análise para a produção de material didático, ambientes hospitalares, atuando como pedagogo hospitalar, dando assistência à criança em tratamentos ao longo prazo, educação especial, atuando na educação de crianças com diversos tipos de deficiências físicas e mentais, e educação de jovens e adultos, oferecendo apoio na formação específica para aqueles que não terminaram os estudos no tempo regular. Próximo. Resultado e discussão. Os resultados mostraram que as expectativas como o desenvolvimento de competência docente é a representação social, que mais atraíram a discente para a formação em pedagogia. A respeito da motivação para atuar, 44% disseram que a motivação está ligada à satisfação afetiva. Elas gostam da profissão. 40% desenvolveram trabalho para o atual contexto da educação. 8% são motivadas pela valorização social e 8% em outras respostas. Evidencia-se que a motivação da maioria envolve a valorização afetiva pela profissão, sobretudo o desejo de contribuir para o atual cenário da educação. Considerações finais. Observa-se que, mesmo sendo o curso de pedagogia a formação mais abrangente que habilita o pedagogo para atuar em espaços escolares e não escolares, as mulheres fizeram parte desse estudo e ainda continuam focadas em atuar em espaços escolares. A maioria reconhece que a profissão docente é importante, mas desvalorizada. Entretanto, a experiência formativa não a desmotivou. A motivação da maioria para continuar atuando está relacionada à satisfação afetiva. Elas gostam da profissão. De acordo com as respostas, observou-se que as expectativas com o desenvolvimento da competência docente é a representação social
que mais atraíram a discente para a formação em pedagogia. Isso reforça que, possivelmente, ainda não se deram conta da identidade profissional do pedagogo alinhada em outras áreas de atuação. Essa pesquisa contribuiu para as indagações que possam orientar trabalhos futuros, no sentido de dar espaço e voz ao docente sobre suas implicações no âmbito profissional, e a motivou que sustenta a sua permanência na carreira. Essas são as referências. É isso, prof. Muito bem. Parabéns, Fernanda. A Fernanda Silva, então, em menos tempo, não ocupou todos os seus 15 minutos, fez uma análise das representações sociais dos discentes do curso de pedagogia, no qual ela está aí já concluindo. O que um docente iniciante precisa saber antes de enfrentar no mercado de trabalho? Fez um questionário para essas respostas, né? Ou seja, para a resposta da sua investigação. E eu realmente acredito que a sua última fala, Fernanda, que são os seus resultados, né? Eles são importantes, sim, para outros olhares, para abrir para mais pesquisas e que os docentes iniciantes possam ter na sua pesquisa a voz docente e uma referência. Então, parabéns, gostei muito e eu acredito que realmente vai ser um trabalho que você possa estar divulgando para outros campos e para que suas colegas também iniciantes possam ler com mais afinco o seu trabalho completo. Parabéns Obrigada, a você, professora. e a sua orientadora. Obrigada. Janaína, estou Oi. testando. Está ouvindo? Estamos te ouvindo, Luci, que bom. Ai, que bom. Posso fazer minhas considerações? Pode, que ainda nós temos um tempinho do horário da Fernanda. Seja muito bem-vinda. Sim, eu considero bastante relevante o tema da Fernanda, quando nós trabalhamos principalmente a disciplina do estágio, ambientes não escolares, né, e a Fernanda, ela traz essas questões e abre, e assim nos mostra todo esse leque de atuação do pedagogo, e aí, complementando o que a professora Janaína disse, também favorece o olhar dos demais colegas, demais acadêmicos, que queiram atuar em outros espaços. Eu vejo, Fernanda, que o seu trabalho, ele traz essa visão, né? Ele amplia a nossa visão nesse quesito. Então, assim, é um trabalho, né, assim, com uma organização, que a gente observa que tem uma organização, uma sequência de ideias, tá? E, assim, bastante importante para esse contexto dos formandos, né, e demais colegas do curso de pedagogia, tá? Então, eu quero te parabenizar, dizer que, assim, você foi muito feliz em trazer esse tema e poder contribuir com novos olhares voltados para a atuação do pedagogo, tá bom? Parabéns e, assim, compartilhe esse seu trabalho, partilhe em outras fontes, em outros momentos, outros espaços, em oportunidades de congresso, de alguma coisa assim, para realmente partilhar essa ideia tua tão valorosa, tá bom? Certo, então vamos dar continuidade. A professora Lucia agora já tem áudio e vídeo para poder me auxiliar. Então vamos para o trabalho seguinte, da Ana Paula Ovelar da Silva e Sara Monteiro Moraes. O PIBID e o ensino remoto, os desafios enfrentados pelos PIBIdianos em tempos pandêmicos. Vocês têm 15 minutos. Ana Paula ou Sara? Nem a Ana Paula está na sala. Deixa eu ver a Sara, pela lista de presença aqui. E nem a Sara, gente.
Então, vamos para o terceiro trabalho na lista, tá? Vamos esperá-la até o final, vamos ver novamente se elas conseguem entrar. Estou muito feliz pela presença de vocês. Então, bom dia a todos e a todas, para quem ainda nós não falamos diretamente. É importante que a sala esteja com plateia para as colegas, isso é muito importante. O terceiro trabalho, então, compete a Liamar Bezerra Dias e Francis Marisete Nascimento Santana, com o título Alfabetização e Letramento, os desafios em tempos de pandemia. Lia, você tem 15 minutos. Bom dia, professora. Bom dia a todos os colegas. Eu vou pedir que a Crisna me auxilie, pois eu não vou conseguir apresentar o meu slide, se ela pode me auxiliar. Está em tela, Lia. Sim. Bom dia às professoras presentes aqui na sala, a todos os meus colegas e a todos os participantes, né, aqui na nossa sala. Eu vou começar a apresentar o título do meu trabalho, que foi Alfabetização e Letramento e os Desafios em Tempos de Pandemia. Eu sou a docente Liamar Bezerra Dias e a minha orientadora, a professora doutora Francis Marisete Santana Nascimento. Pode passar, Crisna, por favor. A motivação da minha pesquisa foi o que me motivou a fazer essa pesquisa, né? Foi a alfabetização em tempos pandêmicos, né? Os desafios em tempos pandêmicos da alfabetização, que me inquietou bastante. Eu acho que a professora Janaína é testemunha disso também, então eu não poderia deixar de fazer uma pesquisa relacionado a esse tema, né? Com a súbita chegada da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, o Brasil e o mundo foram surpreendidos e, por meio de medidas de segurança, os governantes decidiram pelo fechamento das instituições de ensino para evitar as aglomerações e o contágio da doença. Neste contexto, a pesquisa averigou quais os impactos no processo de ensino-aprendizagem e os desafios de alfabetizar e letrar encontrado por professores e familiares durante o ensino remoto na rede municipal de ensino de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Falando sobre os desafios nesse tempo de letrar, de alfabetização e letramento em tempos de pandemia, a pandemia foi definida como um dos maiores fatores de interrupção da aprendizagem da história. Pelos dados da Unesco, constatou que mais de 1,6 bilhões de estudantes, né, em mais de 190 países ficaram, né, foi atingidos por essa dificuldade na aprendizagem durante esses tempos de pandemia. Pode passar, Crisna, por favor. Essa justificativa da minha pesquisa sobre alfabetizar e letrar, que é um processo desafiador, né? Por considerar que a pesquisa que o alfabetizar e letrar é um processo desafiador e complexo para os professores alfabetizadores, eu averiguando quanto acadêmica que se configurou esse processo de aquisição de leitura e escrita, sobre a responsabilidade direta dos familiares, já que a mediação e a presença pedagógica do professor tornou-se distanciada. A minha pesquisa colocou em questão a ausência do preparo pedagógico de muitas famílias em auxiliar seus filhos durante o ensino remoto. Assim, esse processo de aprendizagem, ele precisou de um auxílio mais intenso das famílias, né? Ele necessitou de um auxílio mais intenso das famílias e foi um processo desafiador para os professores também se adaptar às novas tecnologias, né, para fazer esse ensino remoto, para que esse ensino remoto chegasse até os seus alunos, né,
E destacando que, no caso da rede municipal, o ensino, essas atividades chegavam até as crianças através das atividades impressas, né? Pois a dificuldade da questão da internet, por muitas famílias, a dificuldade dos aparelhos, até que as crianças, que muitas famílias não disponibilizam de aparelhos celulares ou notebooks, computadores, para que fizesse essa mediação, né, que o professor necessitava. Então, a maioria dessas atividades foram realizadas por meio das atividades impressas, tá bom? Pode passar, Crisna, por favor. A metodologia. A minha metodologia, este estudo pautou-se em uma abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, uma vez que buscou averiguar o processo desafiador de alfabetizar e letrar remotamente, e os percalços que famílias vivenciaram causados pela pandemia. Os questionários foram dirigidos para 2 grupos participantes, professores alfabetizadores da rede municipal e as famílias com crianças matriculadas no ensino fundamental, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, na fase de alfabetização. Esse ensino foi por meio de um questionário aberto, né? Foram dirigidas questões para os professores e para os familiares. Pode passar, Crisna. O meu referencial teórico, eu falei um pouco sobre Magda Soares, que destaca que a alfabetização e letramento são entendidos como processos distintos, porém indissociáveis, para que a criança aprenda a ler e escrever. Conforme a Base Comum Curricular, a BNCC, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema da escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita e ao seu envolvimento. Dessa maneira, o alfabetizar e letrar, né, nessa fase dos anos iniciais, dentro da escola, ele possui um foco maior direcionado à alfabetização. Pode passar, Crisna, fazendo por favor. De acordo com Freire, a alfabetização é mais que o simples domínio mecânico de técnicas para ler e escrever. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É nesse momento que o professor passa a pensar o novo e fabricar a sua prática a partir do que ele já sabe, já conhece e já faz. Ferreira e Albuquerque. Então, esses foram alguns dos meus referenciais teóricos que eu utilizei na minha pesquisa, que falam sobre alfabetização. Freire vem ali trazendo para a gente a importância dessa alfabetização, né, como importante nessa fase, ter um auxílio maior do professor também. Ter um foco, que o professor é ele que apresenta as possibilidades para a criança, para que ela possa ter uma alfabetização eficaz e prazerosa. É o professor que intermedia esse ensino. E durante a pandemia, muitas crianças, né, que os pais não têm esse preparo pedagógico para auxiliar esses alunos, né? Então, essa educação, ela ficou debilitada, essa alfabetização, principalmente na rede municipal de ensino, né? Principalmente as nossas crianças da rede municipal, elas ficaram com essa alfabetização, assim, bastante debilitada nessa fase. Pode passar, Cris, por favor. Os resultados das minhas pesquisas. Eu coloquei aqui um pouquinho do meu questionário, que foi dirigido para os professores, né? Falando um pouquinho sobre o resultado dessa pesquisa, podemos ressaltar que, por meio das metodologias de ensino, mesmo que à distância, e muitas vezes sem atingir um objetivo maior, foi de extrema relevância o ensino remoto,
e que o distanciamento professor e aluno tornou-se uma das grandes barreiras no processo de alfabetização durante a pandemia. Essa é a fala de um professor. Alfabetizar é um processo que requer tempo, empenho, dedicação. Não estávamos preparados para aulas remotas, muito menos para alfabetizar sem a presença dos nossos alunos. Agora, essa é a parte que eu direcionei à família. Conforme o relato dos questionários, as famílias foram as mais impactadas na pandemia, por meio dos relatos em acompanhar seus filhos com as atividades pedagógicas, ressaltando que foram os principais mediadores da escola e a criança. E Você tem 5 minutos, tá? E muitos pais não possuem esse tempo por, às vezes, trabalhar fora, né? Então, às vezes, essa atividade ela fica delegada somente à escola. E a gente destaca aqui também o quanto é importante a presença do pai, essa partilha de escola e família, para que a alfabetização, para que o ensino aconteça, para que o ensino seja bem aproveitado, para que o ensino, né, ocorra de forma eficaz. Eu coloquei aqui em destaque uma fala de um dos pais, que foi sobre a pergunta se o pai considera, se as famílias consideram que os meios remotos podem substituir um professor em sala de aula. Então, eu tenho aqui uma resposta: nenhum meio de ensino remoto substitui o professor, pois o dia a dia e a convivência com o professor faz toda a diferença no aprendizado das crianças. Pode passar, Cris. A partir desses resultados, dos resultados dos questionários, nós podemos inferir sobre as fragilidades do ensino remoto e o quanto a presença dos professores e o apoio pedagógico interfere no aprendizado das nossas crianças, né? Principalmente as que estão se inserindo no processo de alfabetização. Próximo. As minhas considerações finais. Ressaltamos que esses impasses vivenciados em tempos pandêmicos não são exclusivos dos alunos do ensino fundamental, e sim de todos os setores e modalidades educacionais. Considerando os resultados da pesquisa, a relevância da presença do professor para o aluno e do aluno para o professor, que contribui para o aprendizado de ambos. A gente sempre vai estar aprendendo para ensinar e ensinando para aprender. Neste contexto pandêmico, a sociedade e a educação vai desvelando os resultados, pois ainda é intrigante o que será pós-pandemia e tudo que foi afetado em todos os setores e esferas sociais, inferindo que o foco na recuperação da aprendizagem e na formação de educadores preparados e adaptados às novas tecnologias de ensino e a capacitação dos docentes em todos os aspectos do ensino, seja ele presencial ou remoto, é de extrema relevância. Então, essas considerações finais, eu trago assim que não foi somente a dificuldade das crianças, dos alunos do ensino fundamental, e sim no geral. Todos nós nos vimos assim surpreendidos com a pandemia, tivemos que nos readaptar a esse novo modelo de ensino, tivemos que aprender a lidar com as novas tecnologias, assim nós estudantes e muitos dos nossos professores também. Então, isso daí foi um fato que atingiu todos os setores, além dos setores educacionais, todos os setores. A pandemia assim veio para dar aquele chacoalho que nós precisamos mesmo sempre estar nos atualizando, precisamos mesmo estar aprendendo as novas tecnologias, porque a geração tecnológica é essa que está entrando na alfabetização, né? Se inserindo na alfabetização. Então, o professor ele precisa sempre estar estudando e se preparando. Como eu vi a professora Janaína falar ontem,
é que agora as aulas presenciais você precisa se readaptar de novo, você precisa reaprender de novo, porque a gente precisa se acostumar com o novo normal, né? Então, nada volta igual, a gente sempre vai estar passando por tempos e tempos diferentes. Pode passar. Eu deixo uma frase aqui de Sigmund Freud, né? Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Então, essa frase, eu acho que ela se adere muito a tudo que nós passamos, né? Nós tivemos perdas, mas nós ganhamos também muito aprendizado através das tecnologias, através das nossas lutas. Então, as nossas lutas para o aprendizado foram dias belos. E é isso. Muito obrigada a todos. Lia, olha, parabéns a você, parabéns à sua orientadora. Você não sabe o quanto eu estou orgulhosa em ver você aqui, porque você traz a alfabetização e letramento em tempos de pandemia e nos pergunta, né? Perguntou aos seus investigadores, aos seus professores, aos familiares que você escolheu, por meio do questionário, como é que isso se deu, né? Que impactos a pandemia causou? Os desafios, não só das crianças, mas principalmente dos docentes, eles encontraram. Então, que possibilidades eles tinham de alfabetizar e letrar as suas crianças? E você trouxe isso como um processo complexo, eu fiquei muito feliz de te ouvir, o docente como um mediador desse processo, e sem preparo. Nós não fomos preparados para esse mundo pandêmico chamado ensino remoto. E você fez, então, um questionário e a sua pesquisa, ela se torna agora um instrumento importante de registro. Porque daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, essas crianças, os novos pesquisadores vão procurar pesquisas para dizer assim, como é que foi esse ensino remoto na pandemia? Como é que as pessoas se deram naquele momento da pandemia? E isso se torna, então, relevante, fazer essas pesquisas e divulgar, trazer a contexto, para que a gente possa conversar. Então, é sim uma pesquisa relevante, é uma pesquisa que deixa registrado o momento da alfabetização e letramento no meio da pandemia. Então, parabéns, cumpriu o seu tempo certinho, um grande abraço e fique aqui para a gente poder discutir no final. Professora Lucy, quer fazer algum comentário ou podemos chamar a próxima apresentação? Rapidamente, quero parabenizar a Liamar, né, por esse tema também, assim, tão importante, e, assim, realmente, como você coloca no teu trabalho, complexo e desafiador. A alfabetização, a gente sabe que é realmente isso, e eu pontuo, assim, essas questões, sem a mediação pedagógica, né, isso teve que acontecer. Então, você traz no seu trabalho essa questão muito importante, principalmente muitas famílias sem auxílio das ferramentas tecnológicas também, é algo que você destaca no seu trabalho e que realmente aconteceu, é importante a gente estar colocando essa questão. As dificuldades dos pais, mesmo com as ferramentas, mas com muitas dificuldades na questão do manuseio, né, da internet, do celular, enfim, do repasse do material pedagógico para as crianças. Então, assim, algo realmente muito desafiador, e o seu trabalho é bastante relevante por conta disso. E eu quero destacar também, Liamar, os autores que você traz, assim, básicos, né, os básicos, e de muita referência para nós, que é a Magda Soares, que trata dessa questão, assim, de uma forma, né, bastante primorosa, o Freire, Emília Ferreiro também, e as questões da BNCC. Então, eu vejo o seu trabalho, assim, né, com bastante relevância e importante para essas questões, e realmente, como a professora Janaína disse, depois, pós-pandemia, futuramente, que a gente possa acessar esse seu trabalho e verificar
todas essas questões vivenciadas e difíceis e complexas e que você pôde relatar e descrever no seu trabalho, certo? Então, parabéns e compartilhe aí seu trabalho em outras oportunidades aí também, certo? Obrigada. Justamente, né, Luci? Parabéns mais uma vez. Bom, então, dando continuidade, eu acredito que ainda a Ana Ovelar, eu pedi ali no chat para entrar em contato com ela ou a Sara. Nós chamamos agora para a apresentação a reinvenção do projeto Manoel de Barros e a UFMS, possibilitando caminhos entre a criança e suas infâncias, 2021, em tempos de pandemia, de Lídia Aparecida Cabral do Nascimento e Janaína Nogueira Maia Carvalho. Você tem, então, Lídia, 15 minutos. Bom dia, professora Janaína, bom dia, professora Luci, bom dia a todas as colegas, bom dia aos convidados que estão na sala, que eu vi que tem bastante pessoas convidadas. Muito obrigada mesmo. Então, vamos lá. Vou apresentar meu trabalho de pesquisa, que é a reinvenção do projeto Manoel de Barros e o FMS, possibilitando caminhos entre a criança e suas infâncias no ano de 2021, num período de pandemia. Deixa eu iniciar novamente. O trabalho de pesquisa é sobre a reinvenção do projeto Manoel de Barros e a UFMS, possibilitando os caminhos entre crianças e suas infâncias no ano de 2021, ainda num período de pandemia que estamos vivendo. Esse trabalho foi elaborado juntamente com a minha professora, a orientadora, a professora Janaína Maia. As palavras-chave da pesquisa é criança, infância, poesia de Manoel de Barros. Este estudo tem como base o projeto de extensão intitulado As Poesias de Manoel de Barros e o FMS, possibilitando caminhos entre a criança e sua infância, que busca retratar uma infância reinventada a partir de experiência suscitada pelo ensino remoto às crianças da educação infantil em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e tem como objetivos apresentar atividades poéticas a professores para, em seus planejamentos, promoverem uma infância às crianças sujeito do projeto neste ano de 2021, e além dos acadêmicos, participantes das ações, propostas em conhecer a vida e a obra de Manoel de Barros. Suas ações são pensadas a partir de atividades para desenvolver o gosto na criança pela poesia, e neste caso, pelas poesias de Manoel de Barros. Bem como a leitura, a escrita, elaborando poesias, bilhetes, cartas, contos, e também por meio da musicalidade com crianceiras, do Márcio de Camilo. Momentos da cultura regional do referido município. Acesso à cultura e à arte por meio das leituras, músicas, encenações, teatros baseados na obra de Manoel de Barros. O CD Crianceiras, de Márcio de Camilo, ele traz, através da música, várias poesias do poeta Manoel de Barros, e muitas dessas poesias, dessas canções que ele musicalizou, ela traz, né, muito da nossa cultura, da cultura do município de Aquidauana, possibilitando o aprofundamento da cultura literária sul-mato-grossense por meio de brinquedos manuais para as brincadeiras contadas e cantadas nas obras de Manoel de Barros, além de atividades práticas que integram as diversas áreas do conhecimento, como a biologia, a história, a matemática, a pedagogia, letras e turismo, para fortalecer e ilustrar a correlação entre arte e cultura e as outras formas de saberes. Requeremos, contudo, a infância como condição humana,
Quem nos traz essa fala é Kuma, né, em 1998, onde ele nos diz, né, que a infância é uma condição humana, transpondo e arremetendo em um saber poético para a educação infantil. À vista disso, a partir de depoimentos de professores que participam do projeto, estão observando a conduta das crianças e sugerindo de forma ativa o gosto pela poesia e pelo poeta Manuel de Barros. As poesias de Manuel de Barros, uma infância inventada e reinventada. O projeto passou por transformações, pois era realizado presencialmente nas escolas e houve o reinventar das ações, para que, de alguma forma, ele se realizasse e diante desse modelo remoto. De acordo com Manuel de Barros, a invenção e a reinvenção é voltar ao tempo, pois o adulto descobre em que se transformou e percebe que pessoa é, quando olhar para uma criança pequena e ver com o olhar poético as suas peraltices. Então, aqui nós apresentamos o desenvolver do projeto, da ação do projeto nessa situação remota, onde nós nos vimos no ensino remoto, sem podermos estar em contato com as crianças, estarmos dentro da sala de aula, e aí começou a pensar de que maneira essas ações seriam desenvolvidas, para que as poesias do poeta pudessem chegar até as crianças. A escolha por esse poeta para a criação de um projeto de extensão se deu justamente pelas possibilidades vistas e vividas em suas poesias que oportuniza ações, atividades, recontos e inúmeras formas das crianças viverem uma infância brincante. Desta forma, registramos ainda que a escolha pelo poeta foi pelo motivo de ele ilustrar a infância como um lugar poético para dizer e contar a sua vida. As poesias de Manuel de Barros nos faz perceber que quando nos permitimos, existe uma mudança em relação à infância, de forma a entendê-la em uma compreensão possível e real. A relação criança-infância no projeto. Algumas considerações. Segundo Kuma, é preciso considerar a infância como uma condição de ser criança. O escritor, nesse sentido, estabelece a formação dos vínculos, histórias das crianças pequenas e a estrutura social. Assim, o fato social da escolarização se explicaria em relação aos outros fatos sociais, envolvendo a demografia infantil, o trabalho feminino, as transformações sociais da infância e etc. O processo histórico resulta com a situação da infância que nos deparamos atualmente na sociedade. Crianças neutras, com ausência de cor, sabor, de cheiros e de brincadeiras. Por isso, a proposta das ações é, de alguma forma, resgatar, criar e reinventar brincadeiras e brinquedos, tais como um peão, um telefone de lata, um pé de lata, uma bola de meia, um peixe de dobradura, tartaruga de garrafa PET, entre outros. Então, vários brinquedos podem ser criados a partir dos elementos da poesia. Lídia, Oi. Você tem 5 minutos, tá bom? Tá. Transformamos as poesias em materiais palpáveis, onde as crianças atendidas pelo projeto têm a possibilidade de abraçar, de brincar, de participar de momentos felizes, enlaçados à melodia das canções do Crianceiras, e de ter um mundo infinito por meio das poesias de Manuel de Barros.
Procedimentos metodológicos, o projeto e suas ações. A pesquisa pautou-se em uma abordagem qualitativa quanto aos objetivos e trata-se de um estudo tipo exploratório, uma vez que buscou explorar fenômenos provocados pela inserção dos acadêmicos e professores no projeto desde o início da pandemia, pela representatividade dessa inserção e atuação do projeto, por ser uma forma de unir pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, pesquisa, ensino e extensão. O projeto em anos anteriores foram apresentados e desenvolvidos de forma presencial nas escolas, juntamente com os professores, e um cenário que fora denominado Quintal de Manuel de Barros. Como dito anteriormente, mas em virtude do momento, estamos hoje no Facebook, Instagram e WhatsApp. Assim, toda semana, um grupo grava vídeos com as poesias escolhidas, sugerindo uma temática para trabalhar as poesias, com planejamento para a educação infantil, com possibilidade de uma infância brincante. Desta forma, o desafio, juntamente com os professores da educação infantil do município de Aquidauana, é apresentar a poesia dentro de um contexto de ludicidade, intervindo ao mundo das palavras poéticas com elementos da poesia que, para Manuel, revelando peraltices, causa um retorno à infância como um acontecimento. Sendo assim, o aporte teórico proporciona o desenrolar entre o ensino da aprendizagem de maneira mais satisfatória. As poesias de Manuel de Barros e as músicas crianceiras são as possibilidades de apresentar ações para professores produzirem um mundo único de imaginação, tornando as aulas remotas e o cotidiano atraentes para as crianças. Os resultados e discussões o que dizem as professoras. Para a devolutiva de nossas ações, convidamos professores do projeto a contribuir com suas impressões para verificarmos o desenvolvimento das ações a partir do contexto da docência de si, do ambiente escolar, do seu contexto sócio-histórico. Estamos em desenvolvimento das ações até dezembro de 2021. Para o registro do andamento, de como os professores estão recebendo as nossas propostas, nós temos a participação, uma fala aqui de duas professoras. A primeira professora ela diz: participar do projeto tem sido enriquecedor para o processo de ensino-aprendizagem da minha turminha. Desenvolver atividades com as poesias de Manuel de Barros e as atividades sugeridas pelo grupo tem ajudado grandiosamente no desenvolvimento das crianças do pré-2A. O nosso papel é inovar, trazer a ludicidade para o trabalho pedagógico em sala de aula, permitindo às crianças participarem e aumentem a sua criatividade, pois a criança tem a oportunidade de sonhar e imaginar para, quando adulta, ser uma pessoa bem desenvolvida. O projeto está sendo desenvolvido com novas propostas, que proporcionam, na minha vida profissional, grandes desafios e oportunidades de aprimorar o meu trabalho pedagógico em sala de aula. Esse é o depoimento da professora do CEMEI, Andréa Passe. Aqui nós temos o depoimento de uma outra professora que nos diz. Tá, aqui temos o depoimento da segunda professora, que ela vem nos dizer também, né, da importância que foi o projeto para ela trabalhar com as crianças em sala de aulas, né, que durante ela fez uma apresentação que ela caracterizou as meninas de borboletas e os meninos com jaleco simbolizando a árvore e o pássaro bem-te-vi. Concluindo, observamos que, de modo geral, as professoras participam atuando, proporcionando o contato de poesias, neste caso do poeta Manuel de Barros, às crianças da educação infantil dos CEMEIs de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. O projeto proporciona ainda aprendizagem em momentos da cultura regional do referido município, acesso à cultura e à arte por meio de leituras, músicas, encenação, teatro baseados nas obras de Manuel de Barros,
possibilitando o aprofundamento da cultura literária sul-mato-grossense por meio de brinquedos manuais para as brincadeiras contadas e cantadas nas obras de Manuel de Barros. Assim, nesse contexto, registramos que o poeta escolheu a infância como um lugar poético para se manifestar e contar sua vida. Os elementos encontrados nas poesias do poeta ilustram o fazer poético, pois, com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. Portanto, o estudo colabora em lembrarmos que um dia também fomos crianças e agora adultos, temos a oportunidade de revivermos a nossa infância para assim entender as crianças de hoje. Para tanto, a relação entre o ensino, pesquisa e extensão tem relevância na medida que, estando articulada, cultura e educação, conduzindo e proporcionando transformações no processo de ensino e aprendizagem, colabora para o enriquecimento e vivência da formação da criança em desenvolvimento, pois a infância é um direito da criança. Aqui está a referência e eu deixo aqui uma mensagem do poeta. Cresci brincando no chão, entre formigas, de uma infância livre, sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que com a comparação. Manuel de Barros. Parabéns, Lídia. Eu sou suspeita para falar, então eu passo as palavras para a professora Lucy. Parabéns. Eu só tenho a dizer que a infância, como um lugar poético, é fazermos, então, essas vivências maravilhosas que a gente tem encontrado no momento pandêmico, mas que a gente tem conseguido fazer aí a reinvenção destas situações das ações do projeto. Parabéns, Lídia, e muito obrigada. Obrigada, professora. Lucy? Lídia, eu só tenho que te dar os parabéns por nos trazer e evidenciar esse trabalho, esse projeto maravilhoso que a professora Janaína desenvolve, né, na universidade com vocês. Assim, a gente tem a oportunidade de observar as postagens, todas as ações e atividades, e que bacana que você traz no seu trabalho todas essas belezuras do Manuel de Barros, né? Então, é assim, fantástico, as possibilidades que nós temos e que os professores da educação infantil também têm de contemplar todas as linguagens lúdicas trabalhando o Manuel de Barros. Então, assim, você nos traz fala dessa reinvenção do projeto nesse contexto da pandemia, assim, de que forma vocês tiveram que reorganizar para poder dar seguimento, dar continuidade às atividades. É muito interessante, então, você trazer tudo isso para o nosso conhecimento, e até para os demais, né, acadêmicos e acadêmicas de outros semestres, enfim, acho muito importante. E é aquilo que vocês sempre colocam, que Manuel de Barros, ele, na verdade, ele buscou retratar a infância, né, reinventar a infância. Então, cada poema que a gente lê do Manuel de Barros é algo assim que nos remete a uma infância brincante, uma infância cheia de possibilidades, por conta de todo aquele encantamento que ele tem pelas coisas, pela natureza, e você trouxe todas essas questões, você buscou com as professoras também esses questionamentos, e que elas aí destacaram, registraram, descreveram, como algo encantador que é o trabalho com Manuel de Barros. Você está realmente de parabéns, Lídia, por esse trabalho, por essa dedicação, nesse trabalho de conclusão, de apresentar para nós todas essas questões aí. Muito importante, parabéns, e assim, é o que eu sempre digo ao final, né, de cada trabalho apresentado, compartilhe, sabe, em outros momentos, em outras possibilidades, outros espaços, porque nós precisamos
desses trabalhos que tragam essas evidências para nós e que confirmem toda a importância desse trabalho com o Manuel de Barros, tá? Então, assim, compartilhe, trabalhe com outros em outros momentos, em outros espaços, tá bom? Parabéns e excelente trabalho e apresentação. Fica tranquila, tá bom? Tá bom, obrigada a todos. Eu falo muito isso para eles, imagina, Lídia. E sem contar que o Manuel de Barros está presente no mundo acadêmico há mais de 20 anos, que ele é solicitado nos vestibulares, nas provas de concursos, estava presente fielmente nos Enems, teve aí um problema, né, com as provas do Enem agora, pedindo para se retirar a questão de alguns artistas, mas o poeta Manuel de Barros, ele é nacionalmente e internacionalmente um dos maiores poetas do século, né? Então, assim, a nossa proposta também sempre foi fazer com que essas crianças regionais vivam uma parte da poesia para levarem para a vida adulta e serem pessoas melhores, assim como nós somos leitoras, né, assíduas do Manuel. Então, parabéns mais uma vez, eu fico muito feliz com a sua participação, Lídia. Dando continuidade, então, nós temos agora a apresentação da Nadir Sanabria Lopes, com Francis Marisete Nascimento Santana, o impacto causado pela pandemia da Covid-19 no campus de Aquidauana, desafios no processo ensino-aprendizagem do curso de pedagogia. A Nadir, querida, você tem 15 minutos a contar de agora. Bom dia. Então, bom dia para a minha família que está presente aqui, para todos que estão na sala. Sou a acadêmica Nadir Sanabria Lopes, do 8º semestre do curso de Pedagogia da UFMS Campus de Aquidauana. Vou apresentar o artigo... Ai, desculpa, estou nervosa. Crisna, você apresenta para mim, por favor? Já estava apresentando, Nadir, já estava na tela seu trabalho. Sim. Respira fundo, fica calma. Não há necessidade de ficar nervosa. Peraí, não está apresentando aqui para mim, Crisna? Está em tela, Nadir? Para mim, não. Clica novamente na sua tela do Google Meet. Tá. E não está aparecendo ainda. Para mim, não está aparecendo. Nadir, é que você não está na tela do Google Meet. Vai lá em cima no seu computador e clique em Meet, Google Meet, que você provavelmente não está nos vendo, por isso você não vê a tela. Vou reiniciar a apresentação, Nadir, mas está em tela. Apareceu? Tá. Apareceu, Crisna. Obrigada. Voltando, tá? Sou a acadêmica Nadir Sanabria Lopes, do 8º semestre do curso de Pedagogia, UFMS Campus de Aquidauana. Vou apresentar o artigo intitulado O impacto causado pela pandemia da Covid-19 no campus de Aquidauana. Desafios no processo ensino-aprendizagem do curso de Pedagogia, sob orientação da professora doutora Francis Marisete Nascimento Santana. Pode passar, Crisna, por favor. A problemática apresentada aqui é sobre as dificuldades advinda do ensino remoto, o isolamento social e as dificuldades dos recursos tecnológicos. Apresentada por alguns acadêmicos por não possuírem recursos, porém, analisando a minha situação, resolvi fazer uma investigação por mim vivenciada, onde houve momentos que pensei em desistir do curso. Procurei atendimento psicológico que a universidade me proporcionava, buscando até ajuda com meus próprios amigos de sala. Assim, resolvi investigar para saber se haviam mais acadêmicos passando pelo que eu estava passando, né, pela mesma situação que eu. Pode passar, Crisna, por favor. A justificativa. Este estudo buscou-se se apresentar uma análise do impacto causado aos discentes do curso de Pedagogia na UFMS, campus de Aquidauana, durante o isolamento social com a implantação do ensino remoto. Foi observado que a dificuldade foi quase em um todo.
devido a maiorias não ter acesso à internet e outros terem mais pessoas em suas residências que fizessem uso do mesmo aparelho tecnológico e dificultando, assim, os seus estudos. Pode passar, Crisna, por favor. A metodologia. Emergiu uma abordagem qualitativa que objetivou se explorar os fenômenos provocados pela exerção do ensino remoto aos acadêmicos na fase final da sua formação docente. Ou seja, foi realizado questionários e enviados aos colegas do curso da pedagogia, onde eu pude observar, né, que muitos colegas estavam passando pelo que eu mesmo estava passando, vivenciando, né? Foi notório o fato que a falta do aparelho tecnológico foi uma das maiores dificuldades enfrentada pelos acadêmicos. Falando também a falta de conhecimento dos usos das tecnologias digitais. Pode passar, Crisna. E uma das nossas fundamentações foi a fala de Marconi e Lakatos, que ele ressalta que o conhecimento auxilia na reflexão e na aproximação real do objeto de pesquisa. Pode passar, Crisna, fazendo um favor. Resultados. Coloca-se em evidência os desafios dos recursos tecnológicos na prática educacional, num contexto que fora vivido pelos educadores e educandos. Acerca disso, pesquisadores criticam a equivalência das aulas à distância com as aulas presenciais. Nesse sentido, o professor contribui muito para o aprendizado e no desenvolvimento acadêmico também. Pois quando temos dificuldades nas aulas presenciais, vamos até o professor e tiramos todas as nossas dúvidas, né? Com o ensino remoto, isso não foi possível. Por mais que recorremos às plataformas digitais, o estudo não é a mesma que um estudo presencial. Entre outras palavras, nada substitui o professor na sala de aula. Pode passar, Crisna, por favor. As considerações finais. O ensino remoto traz divergências de opiniões no meio acadêmico. É correto afirmar que precisamos ser perceptíveis às mudanças. Ou seja, o professor ele tem que estar em constante aprendizado para que se contribua com a prática autônoma, buscando estar sempre se atualizando com novos métodos de ensino é necessário que nós, futuras professoras, que hoje estamos dando um grande salto, né, para a educação, vamos renovar nossas práticas pedagógicas e adequar-se a novas demandas dos alunos e da sociedade. Pode passar, Crisna, fazendo um favor. Aqui estão minhas considerações finais, minhas referências, né? Pode passar, Crisna, fazendo um favor. E eu busquei uma fala de Aristóteles que se identificou muito com o meu artigo, muito mesmo. A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. É uma fala de Aristóteles. E é isso aí, professora. Muito obrigada. Nadir, parabéns. Você sabe que sua apresentação agora me fez me ver no início disso tudo. Parabéns mesmo pela escolha. E mais uma vez, assim, do registro que os artigos escolhidos, né, com essa questão não só da pandemia, mas do ensino remoto. Ou seja, como é que nós fomos buscando como ficou a fala, né, o reinventar, o que fazer... E aí, realmente, né, uma imersão, às vezes eu me vi também, assim, muito triste, porque eu sou de gente, eu sou de abraçar, você já me conhece há muito tempo, eu gosto do movimento. E de como os seus artigos, né, os seus registros, além das suas colegas, de todos nós aqui, vai ficar registrado no mundo acadêmico, né, nesse lugar, para olharmos daqui 10 anos, não só daqui 10 anos, daqui 3 anos a gente espera, né? O olhar. Mas o que é importante é que você registrou, além da sua história, a história do curso de pedagogia, de onde você é oriunda, né? De onde parte aí esse ser professor, professora daqui uns meses,
daqui uns dias, porque a colação de grau já está pertinho, né? Então, eu quero desejar, assim, tudo de bom para todas nós, primeiramente, mas já te antecipando os parabéns, para que isso faça com que a gente cresça, não é verdade? Porque a gente ouviu muitos dias, a pandemia também está servindo para que a gente seja outras pessoas. Mas será que nós vamos nos tornar outras pessoas? Quais são esses outros gestos? Quais são as nossas outras atitudes? Como você disse no início, você procurou um tratamento, você procurou olhar para dentro de si, tivemos casos nas famílias, você ali sempre dizendo nos grupos daquilo que foi vivido por você e por todas as outras pessoas. Eu vejo em você uma pessoa que se debruça no ajudar os outros, não só na sua família. Sua turma tem em você essa pessoa que está sempre ali. Precisamos de uma coberta, precisamos disso. Então, não é só para se discutir ciência, né? A gente discute ciência, mas a gente discute vida, a gente discute pessoas, a gente traz as nossas lições para tudo isso. Então, eu vejo que todos os trabalhos são importantes e todos eles aqui, a forma de unirmos as salas, procurar trazer os trabalhos parecidos para as sessões darem certo, as discussões finais. Então, parabéns a você, parabéns à sua orientadora, tá? Você sabe do meu carinho por você e por todas que estão aqui, as pessoas, como você disse, da sua família, para que a gente possa conversar no final, mas, assim, de antemão, vou passar a palavra à professora Lucy, e também acredito que foi no tempo dentro dos seus 15 minutos. Parabéns. Obrigada. Ana Dir, parabéns pela escolha do tema. Eu vejo, assim, de uma sensibilidade, essa questão de você trazer as suas próprias angústias e buscar, pesquisar, essa questão aí, que, na verdade, como você disse no seu próprio trabalho, muitos outros acadêmicos também vivenciaram, muitos alunos também passaram pelo que você passou, as angústias, as incertezas, as dificuldades, e eu destaco aqui o que você disse no seu trabalho, que foi, assim, o grande assim, desafio para nós e para vocês, que, como a professora Janaína disse, nós fomos pegos de surpresa. Foi uma questão abrupta, né, para nós, que se apresentou para nós, assim, enquanto docentes também. Então, assim, você falou das dificuldades de acesso às tecnologias, especialmente por boa parte dos acadêmicos, a ausência também, não só dificuldades para quem tem o recurso, mas também a falta desse recurso para muitos acadêmicos que passaram momentos difíceis para darem conta das atividades, para postarem, para atender as solicitações de prazo e tudo mais. Então, assim, esse seu trabalho nos propicia essa discussão, essa avaliação agora nesse momento, em que a gente está, assim, esperançoso que realmente chegamos ao final dessa pandemia, né, cheguemos ao final, e que realmente ano que vem seja um novo recomeço presencial, se Deus quiser. Então, o seu trabalho é de grande, assim, importância, grande relevância, trazendo essa questão, e você se colocando no lugar dos demais também, né? Porque você, quando você fala de você, da sua história, da sua ansiedade e angústias vivenciadas aí nesse percurso, certamente você também se coloca no lugar dos demais que sofreram tudo isso. E que a gente está, assim, nós podemos dizer, e vocês principalmente são vencedores. Hoje estão aqui, finalizando, apresentando seus trabalhos de conclusão de curso, vocês são guerreiros, são vencedores, então vocês podem, assim, respirar agora mais aliviadamente, não é? Porque conseguiram, apesar de todo esse contexto complexo, desafiador, dar conta de tudo isso. Então, assim, parabéns,
Parabéns a todas e todos que apresentaram aqui. Eu também tenho um carinho enorme por vocês, como um todo, né, de todos os acadêmicos do curso de Pedagogia. Fico muito feliz que vocês tenham conseguido estarem aqui e apresentarem seus trabalhos conclusivos do curso, tá bom? Parabéns. E, assim, que vocês continuem nesse caminho da pesquisa, não é? Não deixem aqui, não parem por aqui. A pesquisa, o professor pesquisador precisa dar continuidade a essa trajetória, né, de estar sempre buscando, investigando temas, a realidade, a sociedade, os fenômenos da sociedade, as problemáticas. Então, não parem por aqui, tá bom? Parabéns a todas as que participaram, as orientadoras, eu parabenizo também, por estarem lado a lado com vocês, nesse momento, né, de construção, de elaboração, de busca. E é isso, assim, foi uma satisfação imensa participar, tá bom? Parabéns mais uma vez, e é isso, muito obrigada. Que bom, né, Luci? E é justamente isso, essa nossa busca para que a gente possa registrar esses acontecimentos nesse lugar da academia. Eu chamo agora, então, acredito eu, porque até agora a Ana Paula Ovelar e a Sara não vi entrar na sala ainda, fiquei preocupada com elas, né, pela validade do registro do artigo. Mas nós temos agora a apresentação, então, da Vânia da Silva Matias e Janete Rosa da Fonseca, a ludicidade, sua contribuição no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, partindo de uma revisão de literatura para a prática. Por gentileza, Vânia da Silva Matias, você tem 15 minutos. Bom dia. Eu vou apresentar o meu TCC, meu trabalho, né, meu artigo, junto com a professora Janete. Então, é isso aí, vamos embora. A lucidade e sua contribuição no processo ensino-aprendizagem na educação infantil, partindo de uma revisão da literatura para a prática. Crisna, pode passar. Introdução. Este artigo procura enfatizar a importância da educação lúdica no processo de ensino-aprendizagem da educação infantil. No dicionário Aurélio Online, a palavra ludicidade significa a qualidade do que é o lúdico, que remete jogos e brincadeiras. A infância é uma idade das brincadeiras, porque por meio delas a criança satisfaz, em grande parte, seus interesses, necessidades e desejos particulares, sendo um meio privilegiado da inserção na realidade, pois expressa a maneira como a criança reflete, ordena, desorganiza, destrói, reconstrói o mundo imaginário. Oportuniza ao educador a compreensão do significado das atividades lúdicas na educação infantil, procurando provocá-lo para que insira a ludicidade em seus projetos educativos, de forma prazerosa, agradável e eficaz, oportunizando um desenvolvimento integral em uma visão do mundo mais real. Por meio das descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar, analisar, criticar, transformar a realidade, se for bem aplicada e compreendida. A educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do ensino, tanto a qualificação e a formação crítica do educando, quanto para redefinir valores para melhorar o relacionamento das pessoas na sociedade. O objetivo é conceituar a relevância da ludicidade, demonstrando a sua importância no desenvolvimento infantil e dentro da educação. Com a metodologia de ensino, que dentro da educação
com a metodologia que possibilita mais a vida, prazer significado ao processo de ensino-aprendizagem, tendo vista que é particularmente poderoso para estimular a vida social e desenvolvimento da criança, em todos os aspectos, fazendo com que a criança se torne um pesquisador de sua comunidade. A justificativa. A ludicidade é uma importante ferramenta para a formação do educando. É através do brincar que a criança se relaciona com o meio do educando. É através de relacionar com o meio que está ao seu redor, pois a atividade lúdica não pode ser vista como um mero passatempo, porque através do brincar a criança desenvolve sua criatividade, sua curiosidade e sua compreensão de mundo, destacando o lúdico como uma das maneiras mais eficazes de envolver o aluno nas atividades, pois a brincadeira é algo inerente na criança e é sua forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca. Em primordial a importância a utilização das brincadeiras e dos jogos no processo pedagógico, pois o conteúdo pode ser ensinado por intermédio de atividades predominantemente lúdicas. Problematização. Para que a ludicidade caminhe efetivamente na educação, é preciso refletir sobre a sua importância no processo de ensinar e aprender, cientes da importância do lúdico na formação integral da criança. Acredita-se que lúdico na formação integral de uma criança, acredita-se que uma problemática da educação infantil é: qual a relevância do lúdico no processo ensino-aprendizagem das crianças que frequentam a educação infantil? Pode passar, Cris. Metodologia. A metodologia utilizada foi desenvolvida através de pesquisas bibliográficas, portanto, uma revisão de literatura sobre o tema, observando que o ato de brincar é fundamental no desenvolvimento da criança. Referenciamos em renomados autores como em Kishimoto, 2012, Lucchesi, 2005, Cunha, 1994, e outros que abordam a importância do lúdico. A partir das pesquisas bibliográficas realizadas, observamos que o lúdico tem sido uma das estratégias mais eficazes, pois a criança desenvolve a capacidade de interação por meio social, cognitivo, afetivo, motor, despertando novos conhecimentos. O lúdico no processo de aprendizagem. O jogo pedagógico tem a finalidade de gerar uma aprendizagem significativa, estimular a construção do novo conhecimento, especialmente despertar o desenvolvimento de uma capacidade operatória, ou seja, que constitua o desenvolvimento de uma habilidade ou competência cognitiva que permite a compreensão e a influência do indivíduo nos acontecimentos sociais, culturais e que auxilie a estabelecer conexões. Segundo Cunha, 1994, o adulto trabalhador de amanhã é hoje a criança que brinca muito. A criança que hoje participa de jogos e brincadeiras saberia trabalhar em grupo amanhã. Se hoje aprender a aceitar regras de jogo, amanhã será capaz de respeitar as normas sociais. A criança trabalha enquanto brinca. É o brinquedo, é o instrumento que proporciona o exercício das capacidades necessárias e um adulto bem-sucedido. Brincando. A criança aumenta sua independência, estimula sua sensibilidade visual, auditiva, valoriza sua cultura popular, desenvolve habilidades motoras, exercita sua imaginação, sua criatividade, socializa-se, interage, reequilibra-se,
recicla suas emoções, suas necessidades de conhecer, reinventar e assim constrói seus conhecimentos sobre o ambiente onde está inscrito, valorizando os conhecimentos dos seus avós. Por meio do lúdico, a educação infantil viabiliza uma série de aperfeiçoamentos em distintos âmbitos do desenvolvimento cognitivo, afetuoso, motor e social. Através do brincar, a criança imagina, desvenda, experimenta autoconfiança, adquire agilidades, autonomia, aumenta a criatividade, o desenvolver da linguagem, da atenção e, sobretudo, do pensamento. Jogos e brincadeiras e atividades lúdicas. Por meio da atividade lúdica e do jogo, a criança cria opiniões, escolhe conceitos, estabelece relações lógicas, entrega perfeições, alcança estimativas compatíveis com o aumento físico e desenvolvimento, principalmente, vai se socializando. O convívio, de maneira lúdica e prazerosa com a aprendizagem, adaptará a criança a formar relações cognitivas, as experiências vividas, bem como relacioná-la às demais fabricações culturais e simbólicas, segundo métodos metodológicos compatibilizados e a prática. A brincadeira, além de ser prazerosa, acaba desenvolvendo habilidades e da inteligência. Aprimora os processos mentais, possibilitando as representações simbólicas de uma realidade, quanto aos poucos deixa de lado o egocentrismo, que a criança deixa de ser individualista e aprende a viver em convívio social, trabalhando em equipe. O lúdico, considerado prazeroso devido à sua disposição de absorver o indivíduo de forma intensa e total, mencionando um clima de entusiasmo e este aspecto de envolver-se emocional que toma uma atividade como um forte teor de motivacional capaz de determinar o estado de vibração e euforia. A ludicidade é importante para o desenvolvimento integral da criança. O brincar e o jogar são ações indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual por meio de brincadeiras. A criança amplia a linguagem, pensamento, socialização e a iniciativa e autoestima. O brinquedo é essencial na infância e seu uso permite um trabalho pedagógico que possibilita o conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento independente da época, cultura, classe social. Os jogos e brinquedos são componentes da vida da criança. Poia vive em mundo de fantasia, de encantamentos, de alegria, de sonhos, onde a realidade faz de conta se confundem. Vânia, você tem mais 5 minutos, ok? Ok. Resultado e discussão. A questão da educação infantil constitui uma etapa importante. É, na verdade, uma etapa decisiva na vida da criança. A ludicidade destaca-se como um recurso valioso para o desenvolvimento infantil. A criança necessita da ludicidade para brincar, para comunicar com o outro, para usar a sua imaginação. Podemos aqui nos valer o poeta cuiabano Manuel de Barros, quando ele nos diz que dos seus poemas, que seu quintal é o maior do que o mundo. Poeta enfatiza a importância da criança preferencialmente brincarem em contato com a natureza. A ludicidade e a natureza resultam em crianças que brincam no ar livre, são mais saudáveis, ativas, criativas, autônomas e felizes, o que faz com que se chegue aqui com a certeza de que a ludicidade é sim
uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento saudável autônomo das crianças. Considerações finais. Conclui-se que o trabalho com o lúdico é necessário para o desenvolvimento integral da criança, sendo considerada um importante recurso pedagógico. É necessário que faça parte do currículo dos cursos de formação de professores, pois a utilização de uma brincadeira lúdica em diferentes situações educacionais é um instrumento indispensável no processo ensino-aprendizagem através das atividades lúdicas. Considerando que a brincadeira é importante para a forma de comunicação, porque por meio desta ação a criança pode expressar seu dia a dia, tornando-se o ato de brincar processo de aprendizagem da criança, originando uma construção de reflexão, de autonomia e da capacidade criadora, estabelecendo desta forma uma relação entre jogo e aprendizagem. Para a criança, a utilização de jogos e brincadeiras é o instrumento de aprendizagem, porque ele aprende a lidar com o mundo, formando sua personalidade, sentimentos e lidar com medo. Brincar é o sinônimo de aprender, pois o brincar e o jogar geram um espaço para o pensar, sendo que a criança avança o raciocínio, desenvolve o pensamento, estabelece contatos sociais, compreende meios, satisfaz desejos, desenvolve habilidades, conhecimentos e criatividade. É brincando que a criança aprende a respeitar regras e ampliar seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro. Por meio da ludicidade, a criança começa a expressar-se com máxima facilidade, ouvir, respeitar, discordar de opiniões, cumprindo sua liderança e sendo liderados e o indivíduo da sua alegria de brincar, dividindo sua alegria de brincar. E essas são as referências, né? Carmo, Carliane, Portela, né? Cunha, Fonseca, foi onde eu tirei a bibliografia desses autores, né? Esse é o final. Fiquei um pouco nervosa, gente. Sim, Vânia, mas não tem problema. Isso faz parte, né, da apresentação. Às vezes a gente fica nervosa mesmo, tá? Mas parabéns. Eu espero que realmente você tenha, eu sempre digo isso, né? Quando a gente faz algum trabalho, mas pertence a gente também esse rico aprendizado, essa sua pesquisa. Veja que você traz a educação infantil dentro de uma ludicidade, mas você traz a ludicidade por meio da literatura. Sim. E a literatura, ela proporciona gêneros literários de várias formas. O lúdico como um recurso pedagógico para a criança, principalmente, e nós, como professores e professoras, nessa imersão na educação infantil, é muito importante. Por meio dessa ludicidade, as crianças aprendem brincando, as crianças bem pequenas, como diz a Bíblia, né? Crianças bem pequenas, que são ainda chamadas das creches, a Bíblia também vem trazendo essas outras nomenclaturas de criança bem pequena, crianças pequenas, vivenciando essa literatura para que quando elas já tiverem para o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, tenha mais contato com a leitura e a escrita se torna um prazer mais aberto, um prazer mais de forma brincante, como a própria ludicidade diz, tá bom? Então, parabéns. Eu passo as palavras para a professora Lucy e depois nós vamos fazer a abertura para todas as pessoas poderem falar e se quiserem perguntar, né, Lucy, para a gente poder fazer a nossa finalização. Mas parabéns, tá, Vânia? Lucy? Olá, Vânia. Parabéns pelo teu trabalho, tua apresentação. Eu creio que a gente trazer, nesse momento de conclusão do curso, uma pesquisa voltada para a ludicidade,
é sempre muito bem-vindo, porque a ludicidade, por mais que já tenhamos inúmeras pesquisas, textos, já há algum tempo que, né, nós observamos esse estudo sobre a ludicidade, mas sempre há algo novo em uma pesquisa. Sempre há algo novo que nós aprendemos e que nós temos uma imensa satisfação em ouvir alguém falar de ludicidade. Então, assim, a ludicidade, quando você traz aí as contribuições da ludicidade para a infância, para a criança, nós percebemos aí no teu trabalho, como você elencou todas as questões que se desenvolvem na criança, como um todo, eu digo como um todo, porque são em vários aspectos, cognitivo, motor, afetivo, enfim, várias questões emocionais, que são, que contemplam as necessidades, desejos e todas as questões da infância. Então, assim, realmente, quando você trouxe ali que a criança que não brinca hoje, né, ela não será um adulto tão, assim, talvez dinâmico, empático, sensível, que tem habilidades, potenciais a serem trabalhados e serem aplicados na sua profissão. Porque a criança, na verdade, o brincar, o lúdico, ele é assim, ele faz parte da natureza infantil. Então, ele é parte, ele é próprio já da infância. Então, assim, nós temos que proporcionar esse brincar para a criança. Nós temos que ter acesso a esses trabalhos, a essas pesquisas sempre, para que a gente possa redirecionar o nosso olhar para propiciar as crianças e que esse olhar também seja direcionado a vocês, futuros professores, para que possam ter consciência da importância do lúdico, da importância desse brincar, dos jogos, das brincadeiras, das cantigas de roda, do pular corda, do corre-cutia, do escravos de Jó, do pirulito que bate-bate, do encantamento que essas crianças têm, né, da alegria nesse momento do brincar. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu vejo com uma questão muito importante que você traz, quando você retorna para nós esse tema das contribuições da ludicidade, tá? Então, Vânia, assim, parabéns pela escolha do tema, por essa inspiração que você teve de falar sobre esse assunto, essa temática que não se esgota, tá? E traz novas questões para a gente estar repensando, analisando. Parabéns. E, assim, se você tem esse interesse por esse tema, que você já traz aqui no seu TCC, muitas vezes acontece dessa forma. A gente, no nosso TCC, e pela vida fora, a gente vai se debruçar sobre esse tema, esmiuçando, ramificando ele, abrindo um leque de possibilidades através do lúdico. Porque o lúdico, eles são as linguagens, na verdade, da educação infantil. E quais são as linguagens da educação infantil? A música, o desenho, a poesia, o brincar, os jogos, as cantigas, né? O canto, a dança. Então, assim, que você, se você tem esse interesse e que você trouxe para nós essa pesquisa, continue, se debruce sobre isso, não é? Para você ser uma das futuras autoras aí de livros sobre ludicidade, sobre as linguagens da infância. É o que eu desejo. Tá bom? Parabéns. Obrigada, É o que a gente deseja a todas, né, Lucy? Vânia, nós vamos abrir agora, tá? E também, Lucy, vamos dar, como eu disse nas outras apresentações, parabéns à sua orientadora também, tá, Vânia, por todo esse olhar, por todo esse cuidado com os textos, né, as orientadoras em si. Bom, então nós temos as apresentações, a Ana Paula mesmo, o Velar com a Sara não estão presentes, então vamos recapitular as apresentações. A Fernanda da Silva, que fez um recorte sobre a carreira docente, trazendo a licenciatura em pedagogia. Nós tivemos a Lia Mar, com a alfabetização e letramento nesse tempo pandêmico.
a Lídia com a reinvenção do projeto Manuel de Barros, a Nadir também sobre o Covid, especificamente do curso de pedagogia, e a Vânia, por último, trazendo a questão da ludicidade, a importância de se fazer uma revisão dessa literatura para a prática docente, certo, meninas? Então, eu e a professora Lucy, a gente deixa em aberto para algum comentário. Caso vocês, autoras, queiram trazer mais alguma imersão, ou se tem perguntas, nós vamos anotando a ordem aqui, para que a gente possa encerrar a nossa sala, a nossa sessão hoje, no início apenas do primeiro dia. Nós temos mais dias aí até sexta-feira. E eu externo já os meus agradecimentos. Eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que estão presentes na nossa sala. Isso mostra um carinho às amigas, mostra um olhar também para conhecer as pesquisas das colegas, para ampliar conhecimento, para estar aqui, como disse o Paulo Freire, na minha fala inicial, que eu trouxe ele aqui como presente para nós, que a educação é o ato de coragem, a pesquisa é um ato corajoso. E nós não somos neutros, né? A neutralidade na pesquisa não existe. A gente toma um partido com algumas referências, a gente toma partido, como disse a Lucy, por um objeto de pesquisa, como ela bem elucidou na fala dela em relação à busca da ludicidade pela Vânia. Então, nós estamos aqui para abrir as discussões do nosso dia de hoje, na nossa manhã. Eu gostaria de dizer também da preciosidade que o Congresso proporciona, porque como o nosso curso de pedagogia fez uma escolha de um trabalho de conclusão de curso, né, ter a possibilidade de um artigo e não só um TCC para ficar nos armários, eu acho isso muito importante. Eu penso que é uma proposta interessante justamente para trazer essas discussões. Então, quem é que estará além dos nossos trabalhos? Quem é, como diz a Lucy, divulgar em outros lugares, ampliar a nossa pesquisa, não parar apenas em um artigo, porque isso, gente, contamina. A gente passa a gostar tanto de fazer as leituras, porque para escrever precisa ler, não tem como, não surge, não brota. Eu falo muito isso para as minhas orientandas, tem que ler, tem que buscar, tem que pesquisar. São fontes, são referências que a gente acaba escolhendo. Então, vocês perceberam que em cada trabalho que vocês apresentaram, vocês mostram no final ali, olha as referências, né, de onde eu busquei as fontes. E isso é importante, porque a gente tem os referenciais das nossas linhas de pesquisa e amplia isso a partir também deles mesmos. Então, eu que sou da sociologia da infância, não só da sociologia da infância, mas também do currículo, que é uma área que eu pesquiso, e formação de professores. Então, quando sai um trabalho atual das pessoas que eu, por exemplo, na formação de professores, o próprio Libânio que eu vi aqui, que está aí num dos trabalhos. Então, a gente busca as referências dentro também dos trabalhos dele. Tem o Arroio, que eu gosto muito. São várias pessoas que pesquisam e a gente busca essas fontes. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que procurar essas imersões. Estudar. E a formação de professores com a continuidade é isso. Vocês estão se tornando professores e professoras agora, serão, vamos dizer assim, iniciantes como nós fomos. Eu fui iniciante na educação infantil, eu fui iniciante do 1º ao 5º, 6º ao 9º no ensino médio, e quando eu assumi, desde 2007, ser professora da universidade, eu estava naquele momento professora iniciante da academia. E assim são vocês, apesar de já estarem com o trabalho na educação, ora mediando o reforço, como a gente costuma dizer, ora fazendo uma substituição, mas tem aí a possibilidade do concurso, tem a possibilidade de uma contratação no ano que vem. Então, é o que a gente deseja, né, Lucy? Vou passar a palavra agora para você. Se não tiver mais pessoas para falarem, daqui a pouquinho nós já vamos encerrando a nossa manhã. Sim, Janaína, eu também quero destacar aqui um pensamento de Freire, que não há docência sem pesquisa. Então, assim, vocês,
estão se constituindo agora, nessa oportunidade da escrita desse artigo, como professores, pesquisadores, como eu disse anteriormente, e que isso tenha continuidade, e só que exige dedicação, exige leitura, exige esforço, exige querer, exige interesse, para que o professor realmente possa percorrer essa trajetória de pesquisa, né, enquanto professor pesquisador, e que possa realmente galgar outros degraus aí na educação, na carreira como docentes. Então, assim, é válido, né, tudo isso, né, nesse início de carreira é válido e é necessário, porque nós precisamos iniciar, nós precisamos realmente percorrer esse espaço como iniciantes. E como iniciantes é isso que vocês estão apresentando aqui para nós hoje. E muito bem, de uma forma primorosa, eu diria. Então, vocês estão se apresentando como professores, pesquisadores iniciantes. E que isso tenha uma continuidade. Não só pesquisador, no contexto da atuação docente de vocês, ali, para que possam direcionar o trabalho pedagógico, mas que se construam professores pesquisadores também da pesquisa em si, para outros níveis, momentos, degraus e cursos que a academia propõe, que nos proporciona, nos chama, né? A academia nos faz esse chamamento. Então, assim, muitas de vocês, certamente é o nosso desejo, que vocês possam partir para uma especialização, um mestrado, um doutorado futuramente. Então, esse é o ponto inicial, esse é o ponto de partida, tá? Então, continue nessa caminhada, nós estamos à disposição, eu, professora Janaína, todas as colegas do curso, né, eu tenho certeza disso, para estarmos sempre dando suporte, informando, esclarecendo, tudo que for possível nessa caminhada de quem assim o desejar. Mas creio que todos vocês que se apresentaram aqui demonstram esse interesse por conta dos trabalhos maravilhosos que nós pudemos aqui apreciar nessa manhã, tá bom? Parabéns, foi um prazer imenso participar, ouvi-las, e é isso, tá bom? Fiquem aí com esse artigo, mas não o deixem na gaveta, como a professora Janaína falou, tá? Compartilhem, é sempre essa a ideia, tá bom? Parabéns a todas e muito obrigada. É que esse estudo pode ser um ponto de partida, né, Lucy? Tem a questão do plágio, ou seja, nós nos plagiarmos, ou seja, pegar esse mesmo artigo do jeito que ele está, colocar em um outro congresso, não pode. Né? O que você pode é, a partir do que vocês têm, ampliar os estudos. Então, isso é importante, o que a professora Lucy fala, de procurarmos estar em vários lugares, em vários congressos, em vários seminários, e estudando sempre, gente, não tem como. O ser professor, professora, como a gente trabalha na didática, essa construção da nossa identidade, nem sempre imaginamos ser professor, professora. E sim, essa busca, né, este olhar, ora estarmos na educação infantil, ora estarmos do 1º ao 5º, e quem faz as outras licenciaturas, a geografia, história, letras, biologia, estar do 6º ao 9º no ensino médio. E como disse mais uma vez a minha colega Lucy, de fazer aí para frente um mestrado, um doutorado, que é o que a gente aqui no curso de pedagogia vamos lutar com unhas e dentes para trazer o mestrado em educação aqui, para que, olha, nós somos o maior curso, gente, a pedagogia é o maior curso. Como assim não ter um mestrado? Né? Temos que aí lutar para isso mesmo. Né? Nós temos que olhar para esses trabalhos e nos vermos também neles aí para frente, né? Principalmente as meninas do 4º e do 6º semestre, que já estão mais
próprias aí de olhar para um objeto de pesquisa. Então, quero parabenizar a todas que apresentaram e também para quem fez parte dessa sala. Voltem amanhã, assistam os trabalhos das colegas, isso é importante, valoriza esse nosso lugar aqui, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Vocês terão disponível, como a Crisna colocou, a gravação dessa nossa manhã, dessa sala tão importante, e dizer que estamos encerrando. Alguém mais? Lucy, acho que voltou a conexão. Só para encerrarmos, eu desejo tudo de bom, eu desejo que vocês sejam sempre pessoas muito felizes, vocês sempre vão ouvir isso de mim, professoras e pessoas entusiasmadas, não só pela profissão, mas pela vida, pelas pessoas, para quem está ao nosso redor, olhar o outro com carinho, olhar realmente para as pessoas que estão aqui do nosso lado e dizer um oi, um olá, como vai. Assim, muito obrigada. Sua companhia é sempre muito agradável, você sabe disso, eu gosto muito de você, gosto dos seus trabalhos, as suas contribuições para com a educação infantil são fantásticas e eu quero você para a minha vida também. Isso é recíproco também. Eu quero agradecer, Janaína, também para mim é assim muito confortável, né, trabalhar contigo, assim, participar desses encontros, e principalmente este aqui hoje, essa sala maravilhosa, recheada de trabalhos, assim, importantes, e apresentações também bacanas, interessantes. O nervoso é normal mesmo, meninas, fiquem tranquilas, tá? Mas vocês foram, assim, maravilhosas. Um carinho imenso eu tenho por vocês, e deixo o meu abraço. E é isso, muito obrigada, tá bom? Certo, Crisna, nós vamos encerrando por aqui. Certo. Um beijo, gente. Beijo, meninas, ó. Um beijo assim, ó, bem no coração mesmo. Tchau. Obrigada às famílias também que aqui participaram. Um beijo para vocês, um abraço grande.